Pessoal, eu estou fazendo aqui a impermeabilização do papel, tá? Um papel de 80 gramas. Estou passando uma mistura de cola e água, mas sem deixar muito ralo. E vou passando na horizontal, vou deixar secar. Depois eu volto passando na vertical. Espero secar e passo mais uma camada novamente. Repara que o papel ficou um pouco enrugado por conta da umidade, mas depois que seca ele volta, né? Agora a gente começa aqui com um estudo no papel, com uma mistura de preto e sombra queimada. E aqui eu vou mais ou menos desenhando a figura que vai ser pintada, né? A mão livre e sem muita definição. Vou somente riscando, passando o pincel e depois, no decorrer da pintura, a gente vai consertando, né? Alguma coisa que precise. Aí com essa mistura eu já vou definindo um pouco as partes mais escuras de sombra que eu vou ter para trabalhar na pintura. Venho dando volume, né? E vou definindo as partes que eu vou pintar com esse tom mais escuro por baixo. Agora eu venho com uma mistura de branco de titânio, um pouco de preto, deixando um pouco cinza. E venho esfumaçando o fundo, né? Na verdade estou dando só um fundo sem definição. Venho com um azul celeste e venho misturando as partes, aproveitando esse fundo mais escuro que eu dei para trazer uma textura, porque na verdade esse fundo não tem muita definição, porque o nosso ponto aqui principal é o pássaro, né? Agora veio com uma mistura de sombra queimada e um pouco de terra de siena, queimada também, e venho passando em algumas partes para começar a definir a pintura, né? Alguns pontos que eu começo a definir o desenho e trazer um pouco de definição. Agora eu venho com o amarelo ocre puro, passo ele nas partes que eu quero um pouco mais claras e aproveito para misturar um pouco com o fundo, tá? Eu acabo tendo um efeito bem interessante nessa mistura. E com esse tom de amarelo ocre eu começo já a trazer um pouco de definição para o desenho, né? Agora eu venho com um pouco de amarelo pele e branco de titânio para começar a definir algumas partes da asa do pássaro, né? Venho trazendo um pouco de luz. Agora uma mistura de branco de titânio e azul celeste. Eu venho começando a definir alguns pontos de luz dessa pintura. E venho mesclando as cores. Sempre passando o pincel na direção da asa, no caso. Então, procura passar o pincel na direção dela. Agora eu venho com uma mistura de branco de titânio e azul celeste e venho mesclando um pouco com o preto e ele acaba dando um sombreado, um cinza meio escuro, que a gente já começa a definir algumas partes de sombra do pássaro, né? E eu vou mesclando as cores e vou misturando, sem medo, porque a pintura em papel ela é
exatamente para isso, para estudo mesmo, para ver o que você pode mudar quando você for passar essa pintura para uma tela, mesmo porque também se torna uma forma de estudo mais econômica, né? Porque você não tem essa preocupação de ter que acertar de primeira. E eu gosto bastante dessa pintura mais carregada porque ela também te dá a possibilidade de, se você errar alguma coisa, você tem como consertar, você consegue mesclar as cores. Observa que eu continuo com os mesmos tons, eu só trago um pouco de luz, né, aonde eu acho que precisa na pintura, e deixo que o fundo misture, né, com esse tom que eu trago mais claro por cima da pintura. E eu venho passando e venho definindo. Nesse caso não é o branco puro, tá? Ele é um pouco misturado com o azul celeste. E venho trazendo luz, né? Essa primeira parte é mais para definir algumas áreas, né? Para começar a trazer um pouco de sentido na pintura. Então, a partir daí, você já consegue ir trabalhando a pintura e trazendo volume, trazendo textura, né? Fazendo sentido as cores que você está colocando. Procurar usar o pincel com a mão bem solta, né? Sem pôr muito peso, senão você muitas vezes acaba tirando a tinta de baixo. Com o amarelo ocre eu trago um pouco de luz, né, para essa mistura de terra de cena queimada e sombra queimada. Então o amarelo ocre ele acaba trazendo ele puro, um pouco de luz. Depois eu procuro clarear um pouco mais. Mas já começa a ficar interessante a pintura. Sempre limpando o pincel quando for mudar de um tom para outro, né? Não necessariamente precisa ser tirando toda a tinta, mas sempre com um pano e tirando o excesso de tinta e trabalhando os tons. Com exceção quando você for trabalhar com um tom mais claro. Então o pincel tem que estar limpo para não ter nenhum tipo de contaminação, né? De outra tinta. Mas nesse caso, eu só estou limpando mesmo o pincel e volto com os tons que eu vou usando. Coloquei um pouco de amarelo pele e trabalhei um pouco de amarelo Nápoles também. E aí a pintura vai te informando também as partes que você tem que ir trabalhando, né? É uma questão muito pessoal a pintura, então você mesmo vai vendo aonde você pode mexer mais, qual o resultado que você pode obter, qual o efeito que você consegue. E eu continuo misturando as cores e trazendo um pouco de luz, sempre nesse caso com o branco de titânio puro. Aproveitando o fundo ainda úmido e vai mesclando, porque você vai trazendo um sombreamento para a pintura e vai conseguindo o efeito de luz e sombra, né? Continuo com a mesma mistura, né? Clareando a pintura. Nas partes onde eu acho que tem mais luminosidade, então eu vou trabalhando os tons mais claros. Agora eu venho com o azul celeste, venho passando no fundo da pintura e não tô, na verdade, aí definindo nenhum tipo de céu perfeito, não é essa a intenção. A intenção, na verdade, é só dar uma textura para o fundo para poder até destacar essa pintura que a gente está fazendo aqui, para que ela se destaque, né? E no final
começa a fazer todo sentido. Agora eu venho com a mistura de preto e sombra queimada e venho definindo as partes mais escuras, né, do pássaro e a parte do bico, né, dos olhos. Agora eu venho trazendo um pouco de luz e começando a definir um pouco a parte do bico, né? E o lado que recebe mais luz. Venho clareando a cauda. Nesse ponto eu venho com o branco de titânio puro e venho trazendo um pouco de definição para as asas, né? E vou trabalhando todas as partes que eu acho que precisa ser mexida. E esse tipo de pintura, ele vai trazendo com o pincel um pouco mais carregado, mas ele traz textura, né, para a pintura e acaba definindo um pouco também as partes onde tem sombra e luz, né? Agora eu consigo, com o branco de titânio puro e o preto por baixo, eu venho mesclando e trazendo um pouco de luz, né? Apoiando o dedo mindinho no papel, eu consigo ter um pouco mais de controle na mão quando eu quero fazer algumas partes mais detalhadas. Então, é um apoio que se tem também, porque se a parte que você for pintar for muito pequena, a mão acaba tremendo um pouco. Então, esse apoio no dedo mindinho acaba trazendo um pouco mais de equilíbrio, né? Agora eu estou trabalhando essas partes que eu acho que são mais claras e venho misturando o branco de titânio puro e misturando um pouco com o fundo que ainda está úmido, né? E trazendo um pouco de iluminação para a pintura. Sempre passando o pincel na direção da parte da asa que você quer, para poder fazer um pouco de sentido, né? O movimento da asa. Agora com a espátula venho com branco de titânio puro e venho misturando, né? E mesclando com o fundo. Vou vir agora com o pincel e somente espalhar esse fundo. Agora eu venho com uma mistura de verde inglês e um pouco de preto. E vou aplicando e misturando com o fundo azul, somente para dar uma ideia de vegetação atrás, sem definir nada. Por enquanto é só um fundo mesmo. E acaba que fica até interessante a mistura. Continuo com a mesma mistura, só passando o pincel e mesclando as cores. Agora com a mistura de verde inglês e um pouquinho de preto, eu venho meio que definindo algumas folhas, dando a ideia, né, de algumas folhagens. E eu não estou preocupada aqui em deixar a pintura perfeita, apenas eu venho dando a ideia de um galho e algumas folhas.
um terra de cena por cima, né, para trazer um pouco de luz e definir um pouco o tronco, o galho, né. E vou passando essa mistura de tintas junto com o fundo, né, que eu dei, e venho trazendo uma vegetação. Eu continuo com a mesma mistura de preto e sombra queimada. Vou trazendo alguns galhos, né? E jogando essa mistura, trazendo uma composição para a pintura. Vou iluminando um pouco mais o pássaro. Vou jogando algumas cores, né? Para trazer mais volume para a pintura e definindo a parte final, praticamente. Lembrando que a ideia aqui não é perfeição. É uma forma também de treino, né? Quanto mais você pinta, mais você tem facilidade em criar alguns efeitos. Então, o conselho que eu dou é treinar, observar. E quando a gente percebe, a gente já está conseguindo alguns efeitos com a prática mesmo da pintura. Agora com o amarelo ocre eu venho trazendo luminosidade para os troncos. E eu continuo com o mesmo tom que eu comecei no início da pintura. Com os mesmos tons eu continuo tentando buscar os mesmos efeitos que eu estava desde o início, né? Vem iluminando um pouco mais o bico e definindo um pouco a parte dos olhos também. Agora com a espátula carregada com um pouco de branco de titânio, eu venho trazendo uma carga maior, iluminando um pouco as partes, né? Definindo as asas. Um pouco do branco de titânio, trazendo um pouco mais de luz. Com um pincel mais fino, né? Para trazer um traço mais fino também.
Então é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. E obrigado até aqui.